Então, eu interrompi aquela interpretação, aquela apresentação sistemática dos conceitos de psicanálise operativa. Nós estamos parados lá do conceito de vínculo e, desde as duas últimas aulas, eu trabalhei em cada questão de família e instituição, e hoje, especificamente, vou trabalhar a questão da dinâmica das instituições. Eu preparei esse PowerPoint e estou vendo que vai ser necessário mais uma aula. Talvez pela premissa do que está acontecendo no Conversagem pelo Zoom, talvez seja interessante no sábado que vem a gente fazer mais uma aula para terminar essa apresentação. Os motivos dessa apresentação foi que o Newton resolveu usar aí e tentar utilizar a metodologia de definição de negócio, né, desse Alexander Osterwalder, para pensarmos o quadro atual do grupo Conversar de Espiral. Na verdade, esse modelo de negócio desse Alexander é um sistema de trabalho adotado pelo SEBRAE para auxiliar na redefinição estratégica de pequenas empresas. O problema que aparece é que a proposta de modelo de negócio está referenciada a princípios e perspectivas capitalistas, enquanto o projeto Conversagem não corresponde a esse tipo de referenciais. Então, é necessário rever os pressupostos para adequar conceitos e linguagens às nossas ideias. Então, foi aí que eu pensei em apresentar essa teoria das instituições, que é uma teoria minha, embora alicerçada dos conceitos fundamentais da psicanálise operativa de Brisson e Blair, né? Então, eu acho que essa apresentação dessa teoria pode vir a facilitar esse trabalho de tradução, eu diria até de translação conceitual, né, desses conceitos. Estou apostando naquela ideia do Levin de que nada de mais prático que uma boa teoria, se é que a minha é uma boa teoria. Então, vamos retomar aquelas ideias de Engels, né? Que fala dos dois grandes desafios da nossa espécie. A reprodução, se a qual a espécie não prossegue existindo, e que é regulada pelas estruturas elementares de parentesco do Lévi-Strauss, e que é a área de competência das famílias. E a produção, sem a qual os indivíduos não sobrevivem, e que é organizada segundo critérios de divisão social do trabalho de cada formação social.
e compete às formações sociais e às suas instituições. Vamos retomar um pouco aos inícios do ponto de vista do processo evolutivo. Vamos ressaltar um fato de que a nossa espécie é, de certa forma, herdeira dos primatas, que são nossos antecedentes na evolução. Uma das características marcantes dos primatas é o seu modo de vida gregário. E, a partir dessa condição gregária, que a nossa história evolutiva, a história evolutiva da humanidade desenvolveu, uma das primeiras descobertas do homem foi a sinergia no trabalho cooperativo. E é através do exercício dessa sinergia que a produção concreta dá surgimento à riqueza objetiva, agora num grau ampliado que ultrapassa a contribuição individual de cada produtor em particular. A importância da sinergia no trabalho cooperativo está no seguinte aspecto, né? Que as comunidades humanas, por mais simples que sejam, elas precisam, além de produzir o necessário para atender o consumo cotidiano, também elas precisam acumular excedentes que garantam sua sustentabilidade e permanência. Para garantir a produção desses excedentes, é necessário encontrar meios de aumentar a quantidade produzida. É importante ressaltar aqui que nem todo excedente é lucro. Excedentes são necessários à sustentação da vida da espécie. Em qualquer comunidade humana, há necessidade de produção de excedentes. E isso vai ser muito importante, inclusive, no desenvolvimento das estruturas e das relações de poder e de produção. A fórmula da sinergia no trabalho cooperativo explicita que o somatório do trabalho cooperativo, esse θ, do indivíduo A até o indivíduo N, designada pela notação somatório de A a N de θ, é maior do que a simples soma dos trabalhos individuais, de θA, θB, θC, até θN. Tá? Dá para entender isso bem? Entenderam? Uhum. O exemplo da floresta é bom, do corte da madeira. É. Lá no site do Conversagem, na biblioteca, tem um texto que eu escrevi para o Congresso do Chile, que é Relações de Produção e de Poder, que traz isso com mais detalhes. Então, vamos aqui. Vou introduzir um outro conceito que é fundamental. É o conceito de formação social. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção
é que os seres humanos sempre aparecem no panorama histórico em grupamentos os mais variados. O ser humano não aparece historicamente, individualmente, né? E é por isso que a gente vai definir formação social como sendo todo grupamento humano historicamente determinado. Precisa de alguma explicação sobre essa definição? Dá um exemplo. Não, você conhece uma aldeia indígena, você conhece um estado, você conhece uma sociedade tal ou qual. Você sempre conhece o ser humano, do ponto de vista histórico, coletivamente, em grupamentos, tá certo? E esses grupamentos são historicamente determinados, estão sempre adstritos a um tempo e a um lugar. Então, formação social é todo grupamento humano historicamente determinado. Tá bem? Ficou claro? Ninguém me responde. Vai evoluindo as ideias, a gente vai Ficou, montando o quebra-cabeça. Tá bom. Do ponto de vista teórico, né, teorizar sobre instituições implica numa passagem teórica e técnica dos grupos pequenos para os grandes grupos, né, que são grupos que englobam múltiplos grupos, né? Então, esse é o grande desafio de teorizar as instituições. Travou aqui. E é importante também levar em consideração que nós estamos passando por um período histórico em que as organizações que, por muitos séculos, por milênios, né, tinham adotado a forma piramidal, né, onde no topo estavam colocados vamos dizer assim, as elites que comandavam as estruturas de uma forma coercitiva, né? Elas, a partir então dessa revolução telemática, essas pirâmides estão se transformando em redes. E na rede, a coerção coesiva das pirâmides está sendo substituída progressivamente por uma coesão coercitiva. Tá? Entendem bem esse conceito? Não. Pensei que era o contrário. Bom, Eu agora fiquei confusa.
Porque eu acho que a rede justamente dá uma horizontalidade. A rede seria coesiva, a pirâmide coercitiva. Eu Sim. pensei que era assim também. A pirâmide é uma coerção coesiva. É a coerção que dá coesão à pirâmide. Ah, são duas coisas. Perfeito, perfeito. Tá. Falha na Tá. leitura. Mas Falha eu de leitura. pensei que a pirâmide era uma coerção coercitiva e que a rede era uma coesão coesiva. Mas o fundamental na pirâmide é a coerção. Quer dizer, Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, a coesão é fruto da coerção. Isso, A coesão vem da coerção na pirâmide. na pirâmide. E, Uhum. e na rede, a coerção surge da Vem. coesão. Aham. Tá certo? Então, isso é uma mudança fundamental que a gente está vivendo nos tempos atuais, na medida em Mas a que coerção não é manda quem pode, obedece quem tem juízo? acontece que esse manda quem pode na rede é muito difuso. Pois é. O difícil é o indivíduo Então, a se coesão, comportar. se eu falar que a coesão na pirâmide vem da coerção, está errado? Fica mais Está claro para certo, mim. está certo. Falar que a coesão vem da conversão, Vem da da coerção. Tem leis e regras e comandos e repressões que me fazem ficar naquele lugar quietinho ali. Enquanto na rede, a coerção vem da coesão. Quer dizer, é a coesão que obriga os indivíduos. Então, acho que eu vou dizer diferente para eu poder entender. Como é que você diria? Que na pirâmide a coesão vem da coerção. E na Que rede, na rede a coesão a coerção vem da coesão. A coerção vem da coesão. Né? Quer dizer, quando você... Acho que para mim fica mais claro que fica a coerção ali tem uma força para as pessoas ficarem juntas. E na rede, essa... É o fato das pessoas estarem juntas que obrigam cada um a cumprir as regras do grupo. A coesão... A coesão coage. Entendeu? Posso falar? Olha, por exemplo, a cultura do cancelamento é uma coisa de rede, que é uma coerção. É isso? Isso, por exemplo. Por exemplo. Ou seja, nós estamos mudando os conceitos de hierarquia. Né? Na rede, o que vale é o grau de acesso. Na rede, o que vale é o grau de acesso. São as permissões de acesso. Acesso e adesão, né? Não é acesso, é a possibilidade de você obter informação, de você alcançar canais.
Mas o que ganha força é o número de adesões àqueles acessos. Cada canal tem mais valor, quanto mais adesão tem ali. Não é? Nas instituições, especificamente, nas grandes instituições, isso significa que, se o indivíduo tiver, por exemplo, acesso à definição de destino de recursos, ele tem mais poder, por exemplo, que um outro. Entendeu? Então, a estrutura de poder não é mais... Os cargos não são mais vinculados a uma hierarquia fixa. Isso é um processo complicado que está acontecendo nas instituições. Posso seguir adiante? Pode. É muito importante essa mudança aí. E as formações sociais, na visão clássica marxista, né, elas são estruturadas em duas dimensões. Uma é a dimensão da infraestrutura, que é determinada pela divisão social do trabalho. Como é que é feita a divisão social do trabalho numa determinada formação social, né? A divisão social do trabalho é fundamental para aquela sinergia do trabalho cooperativo, né? E, em função dessa infraestrutura, vem uma superestrutura, que são as representações simbólicas, o modo como as pessoas se pensam e se veem dentro dessa divisão social do trabalho, né? Então, e no meio dessa reprodução, a superestrutura reproduz a infraestrutura e a infraestrutura dá origem à superestrutura. De tal forma que, no meio dessa reprodução, o indivíduo não sabe mais se ele trabalha dessa forma porque pensa desse jeito, ou se ele pensa desse jeito porque ele trabalha dessa forma. Entenderam? Então, é da infraestrutura que surge a superestrutura, mas a superestrutura está aí para reproduzir a infraestrutura. E aplicando isso. Agora, se você, pensando aqui na questão da sinergia, da cooperação, uma relação de rede, quando a cooperação tem que virar um valor, porque no que você tem um abalo da questão hierárquica, você tem uma horizontalidade onde vai precisar surgir um valor maior da cooperação ao invés da competição. É como se todos tivessem que saber melhor qual é a tarefa e poder criar uma sinergia pela cooperação. Eu acho que o modelo de rede exige maior cooperação e em detrimento à diminuição da competição. Sim. Acontece que a competição também assume outras formas, né? Pois é, ela vai assumir outras formas,
né, nessa mudança da estrutura de poder. Eu acho que é aí que a gente está, né? Nós podemos dizer aí que, internamente, dentro de uma instituição, toda competição é perda de energia, porque as energias têm que estar voltadas para a competição no mundo exterior, né, com as outras instituições. Mas, aplicando esse conceito aqui de formação social e criando o conceito de formação institucional, nós vamos chegar, então, a uma ideia de que, numa formação institucional, nós também temos uma infraestrutura que está ligada à divisão social do trabalho, ou melhor, à divisão institucional do trabalho, tá? E a superestrutura é dada pelas representações simbólicas, tá? Daí que vão haver duas dimensões importantes numa instituição. De um lado, que é a tarefa institucional, que é do nível das representações simbólicas, tá? Que é aquilo que eu disse, a resposta àquela pergunta do porquê que existimos, devemos continuar existindo. E a infraestrutura implica num projeto organizacional, que cada vez mais está se tornando um projeto em rede, tá? Ele é menos formal, ele é mais plástico, tá? Mas a divisão institucional do trabalho, ela busca integrar esse processo de produção em rede, certo? Entenderam? E aí eu fico pensando se esse projeto organizacional ele precisa levar em conta essa questão da mudança da estrutura de poder que a gente está vivendo. Isso. Que a mudança de estrutura de poder, ela atravessa todas as instituições, inclusive a família. Porque, por exemplo, as novas tecnologias reprodutivas, elas já questionam aquela afirmação do parentesco. Você hoje tem uma mudança no próprio conceito do que é família. Sim. Por conta de que a tecnologia trouxe outras formas, né? Outro dia, eu tenho uma história, o casal tinha a genética era deles, mas eles tiveram que alugar uma barriga. Isso aí dá toda uma mudança da representação simbólica daquela família. Introduz naquela reprodução o terceiro, que é a barriga de aluguel, que é uma pessoa, né? Que é um ser humano. Eu vejo isso... Então, eu vejo duas coisas importantes da gente conversar. Uma sobre essa mudança da estrutura do poder e outra sobre a questão das narrativas, das linguagens que circulam na rede por conta das redes sociais. E você hoje tem uma crise da palavra. Você tinha uma história familiar, por exemplo, que ela passada de pai para filho, você podia deixar uma pessoa, a sua avó queria deixar uma pessoa excluída,
Mas agora você entra na rede social e descobre onde está aquela pessoa, quem ela é, o que ela faz ou deixa de fazer. Então, a massa de informação que a gente tem acesso, que você falou do acesso, né? Está trazendo... É como se a gente... Uma vez eu escutei essa expressão, ela não é minha, a Rosisca falou isso, é como se a gente tivesse que consertar um avião em pleno voo. Então, o movimento, a aceleração dessa é tanta que a gente fica meio tendo que, a cada momento, reciclar as próprias teorias e informações que a gente tem. Eu sinto assim, eu estou só falando aqui, mas essa aula me levou a refletir sobre essas coisas com mais clareza. Eu acho que, quando você colocou ali, dessa mudança, para mim, o que brilhou muito hoje na aula foi essa mudança do modelo piramidal para o modelo em rede. Eu acho que repensar todo o relacionamento humano, seja institucional, né? Seja no mundo do trabalho, seja nas relações familiares, à luz dessa mudança, porque é uma mudança muito, muito interessante, porque quebra uma hierarquia e a fala de cada pessoa ela passa a valer a mesma coisa. Você pega hoje no mundo contemporâneo, essa questão é central. Quando se pensa, por exemplo, na superação de um modelo imperialista, de um país dominante nas relações econômicas, para o modelo multilateral, né? Que é uma questão central hoje do ponto de vista da economia internacional. Do ponto de vista política, quando se questiona, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, com o poder de veto para alguns países, sem poder de veto para outros, né? É outra forma, através da qual essa questão da pirâmide, da rede, aparece no mundo contemporâneo. Porque eu acho que tem gente que ainda está funcionando na pirâmide, aí está disfuncional. Sim, está na porta do quartel, no momento, berrando. Exatamente. São os dois modelos clássicos. São as primeiras instituições, né? As igrejas e os exércitos. As instituições fechadas, né? Queremos hierarquia, queremos a volta da pirâmide. Então, queremos a tradição. A tradição, que de tradicional não tem nada, se a gente vai olhar por vários ângulos. No fundo, a tradição é uma mescla de tradições, seja pelo ângulo religioso, pelo ângulo político, do lado que se quiser. Você fica achando que botando um neo na frente, você está renovando. Neopentecostal, neoliberalismo. É mais do mesmo, tentando retroceder ao anterior, eu acho. Porque a questão do clima, por exemplo, para mim, ela traz essa questão da sinergia cooperativa, entende? Quando o Krenak, né, que é um indígena, ele fala coisas para mudar o fim do mundo, é no sentido do ser humano imaginar outras relações sociais, que não seja
de exploração da natureza em nome do consumo. E isso é um repensar todas as instituições, os países e as suas economias, e etc. e tal. Eu acho que a gente está vivendo esse momento agora. Então, eu estou pensando aqui se a gente tem um modelo de conversagem que, ou mal ou bem, tem uma hierarquia, e a gente quer construir uma sinergia cooperativa. E aí, talvez, essa seja a nossa contradição. Estou viajando, não estou falando o que me vem na cabeça. Pode ser a maior burrice, mas a gente está aqui para aprender. Né? Eu estou aqui para aprender. E para pensar, né? Porque, na verdade, nós temos que pensar que a questão da complementariedade dos papéis, né, está adquirindo formas novas. Né? Quer dizer, o papel de liderança não é um papel de quem está acima e de fora, mas é o papel de quem está dentro, né? E complementando. Né? Isso aí fica muito... Eu acho, por exemplo, que a figura do Lula, como expressão histórica, é muito interessante do ponto de vista de pensar o que é o exercício da liderança. Né? É verdade. Tá certo? É um outro fenômeno importante. Quer dizer, ele não exerce o papel de liderança de uma forma piramidal. Né? Não, é pelo diálogo, né? Então, mas esse próprio papel de liderança hoje precisa ser repensado dentro das redes, né? Sim. Porque uma coisa é uma liderança dentro de uma estrutura piramidal, né? Hoje é comum a gente ver o pessoal falar: fulano tem 500 mil seguidores. Né? Provavelmente é uma liderança, mas não uma liderança do jeito que a gente costuma. Não uma liderança, é uma adesão, né? Mas é alguém que encaminha, né? Nesse sentido. Então, e aí vem aquela questão: as pessoas talvez precisem de liderança, é alguma coisa para se pensar. Eu acredito que sim, na espécie isso, né? Agora, a rede, ela cria, quer dizer, ela oferece às pessoas essa condição de ter alguém para seguir. Até pela facilidade, não preciso pensar, tem alguém que pensa por mim, falo o que eu quero ouvir, né? Quer dizer... Mas eu acho que tem outro lado, Newton, que é assim: essa pessoa, para existir, precisa do meu like. E aí eu ganho importância também. Não é tanto essa... Entende? Na rede, a gente acabou de falar, nós estávamos falando do Pelé, da homenagem que o Brasil fez ao Pelé, que está para morrer. Não é? Então, a gente olha para o Pelé, na nossa estrutura simbólica né, que cada um tem, da representação que tem do Pelé como jogador, como uma pessoa que levou o Brasil para outras instâncias, porque na época era isso. Hoje, nas redes, você tanto adere como se cancela.
Então, o poder Uhum. está na sua mão, o que às vezes dá uma onipotência também, uma perda de tamanho, né? Fala, Zé Paulo. Tanto que tem hoje uma palavra nova, né? Que é influenciador. Né? Uhum. Tá. Fala, Zé Paulo. Eu queria fazer uma outra abordagem. Dentro Só um desse... minuto, eu estou concordando com você, mas eu estou falando que o tipo de liderança dá ao liderado não esse lugar dele pensa por mim. Ele tem esse lugar porque eu participo, porque eu dou adesão, porque eu sigo e porque eu não cancelo, porque eu apoio. Isso é que é a horizontalidade, eu acho, sabe? Desculpa, pode. Só porque eu estou concordando com o Newton, só estou desdobrando o pensamento em rede, para ficar mais claro, que mesmo na adesão não tem hierarquia. Não, eu quero fazer uma abordagem sobre um outro ângulo nesse mesmo contexto. Ou seja, na noção de rede, é possível essa horizontalidade do poder? Sim, eu acho possível. Com isso, eu concordo com o que a maioria falou. Mas olho de um outro ângulo. Ao mesmo tempo que é possível uma certa horizontalidade de poder numa certa rede, também é possível o inverso. A super, hiper, mega concentração de poder a partir do quê? A partir da coleta, armazenamento e manuseio dos dados pessoais de cada um de nós. E isso é feito cotidianamente nas mais diferentes esferas, a partir, inclusive, da esfera econômica capitalista. Zé Paulo, você tá me lembrando aquela coisa de você abriu fez uma pesquisa, sei lá, garrafinha d'água, tá? Acabou. Você vai ter garrafinha d'água por pelo menos uns 15 dias te enchendo a paciência. Esse é um exemplo mais assim direto, sim. mas seria os bancos, por exemplo. Eu não quero nem imaginar o que se faz em termos de fazeção da nossa cabeça sem que a gente tenha essa percepção de que pediu a garrafinha d'água. Perfeito. E aí, isso se dá também no campo político, ou seja, a partir da coleta, armazenamento, garimpagem e uso dos nossos dados pessoais, há uma superconcentração de poder, até penso, muito superior à pirâmide antiga tradicional. Mas eu acho que quando você reduz um ser humano a um número de dados sobre ele não é aquilo. Não. Vou dar um exemplo que eu escutei hoje. A sociedade capitalista e do consumo, ela monetizou as pessoas. As pessoas passaram a ter preço. No futebol, isso é o zero e viseiro. Então, eu escutei um cronista esportivo hoje dizendo que tem um jogador no time da Argentina que vale 99 milhões. O time todo da Austrália vale menos do que isso. Mas o jogo entre a Austrália e a Argentina não vai se resolver por essa informação. Ele vai se resolver por quem jogar, por quem fizer gol, por quem ganha na relação. Então, eu queria trazer também
que o sistema capitalista ele vai ficando falido e ele vai se apegando a outro tipo de moeda, porque ele quer lucro, lucro e mais lucro. Pois é, mas hoje você sabe que as relações se resolvem como diz o Safat, que eu estou lendo ele, no circuito dos afetos. Então, a gente está tendo que olhar de novo para as relações entre as pessoas, para o que acontece entre as pessoas. Tá bom que no direito você pode contratar uma pessoa para se livrar de uma questão legal quanto aos seus dados. Não, eu nem estou falando... Mas a gente tem que pensar... Eu nem estou falando aqui exatamente do ângulo jurídico, é do ângulo geral mesmo, do ângulo da era digital. E essa hiperconcentração de dados coletados, armazenados e utilizados pelas estruturas de poder estão em todos os campos. Mas a pessoa pode ficar com meus dados, político, mas ela não fica comigo. Do poder político. O poder político apropria-se desses dados. Do poder estatal. Então, se de um lado a era digital permite essa difusão horizontal em redes, de outro, hiperconcentra o poder. Dá uma licencinha, deixa eu pegar até um exemplo. Eu sempre gosto de pensar... Eu estou lendo esse livro. A Era do Capitalismo de Vigilância. A luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Esse livro trata dessas questões que nós estamos abordando aqui, mostrando a hiperconcentração de poder. A era digital, que é a era das redes, a era digital é a era pela qual as redes nascem e se reproduzem, ao mesmo tempo que permite uma difusão social geral, de outro, hiperconcentra o poder, o que eu acho que é a maior preocupação nossa. É aquela crença de que eu tenho informação, eu tenho poder. Nem sempre. O ser humano é fadado à liberdade. Ele vai criar meios de escapar desse poder da informação. Basta você ver isso. Não, esse poder é real, esse poder não é só naquele sentido antigo. Eu tenho informação, eu tenho poder. Isso é hiper concentrado de uma maneira que nunca existiu na era humana. Mas como é que você cria liberdade numa estrutura dessa? Porque o ser humano tem a imaginação e é fadado à liberdade. Não raro, a pessoa tem a ilusão de que está agindo com liberdade pessoal, quando, na realidade, está sendo induzido. Temos exemplos clássicos. Pois é, mas o que faz a minha liberdade é o meu senso crítico, é a minha possibilidade de... E cada vez mais, na era digital, na era das redes, esse senso crítico é fundamental. Por exemplo, eu acho que também podem querer fazer a gente acreditar que a gente é um nada no mundo, que o que vale é o que é o nosso montante de informação, e o que eu penso não sou eu que penso, e o que eu quero não sou eu que quero. Essa estrutura em rede que manipula os dados pessoais chega a tanto. Tem os exemplos clássicos da eleição do Trump, da própria eleição anterior do Bolsonaro, a saída da Inglaterra a tal da revolução cultural, onde você esvazia, você deixa a pessoa desinformada e faz... Né? Mas só que você está usando uma coisa que é da ordem do humano, que é os ressentimentos, todo mundo fala isso. Tudo isso é manipulado. A violência, o ódio. Então, eu coloco essa questão para debate. Ou seja, isso é manipulado. Tudo isso circula nas redes. Tudo isso circula
circula nas famílias, tudo isso circula nas relações. E também tem a circulação oculta, invisível, porque, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia detêm uma quantidade de dados sobre cada um de nós inimaginável, que não são visíveis. O Estado, enquanto Estado, detém uma quantidade de informações sobre cada um de nós colossal. Daqui a pouco a gente vai deusificar o algoritmo, né? Quando a gente adota o Waze, estamos deusificando, de uma certa maneira, o algoritmo. Então, essa relação de rede, na era digital, ela é uma questão em aberto. Pode caminhar para um espírito de maior liberdade ou não. Eu coloco essa questão polêmica, dialética. Não, eu acho que essa questão é da questão das redes, das mídias sociais e do controle que alguns querem ter sobre mais pessoas. Por exemplo, a quantidade de dados que o Google detém de cada um de nós não está propriamente em rede, é de controle dele. Os cartões de crédito, imagine a quantidade de informações que as empresas de cartões de crédito têm a nosso respeito. Não está propriamente de rede. Você não tem acesso direto. E assim por diante. Aliás, sobre cartão de crédito e nessas coisas, a Regina Zappa, ontem, no Boa Noite 247, sugeriu um filme muito interessante do Netflix, que é a história de um anarquista espanhol. O nome do filme é Um Homem de Ação. Muito interessante. Um Homem de Ação. Aliás, ela sugeriu outro filme também do Netflix, que é As Nadadoras. Esse eu pensei em ver hoje. Uhum. Eu já vi. A Ivone falou. A Ivone, ou foi você, Ana, que falou? Eu falei, eu não sei se a Ivone... parece que a Ivone também viu, mas o Beto falou dele. Hoje era meu programa noturno, As Nadadoras. Olha, ele é maravilhoso, mas é emocionante. Eu fiquei muito impactada. Mas eu queria introduzir um outro aspecto aí, que é a questão da ideologia. Porque a ideologia tem, para quem detém esse poder total, né, como o José Paulo está falando, a ideologia joga um papel fundamental, né? Sim, sem dúvida. Porque você produz ideologia e, ao mesmo tempo, você utiliza da ideologia hegemônica para poder manipular isso tudo, né? E um grande risco das estruturas em rede está ligado ao populismo, né? Não há dúvida. Uhum. Alguém duvida que, sobretudo, na eleição anterior, o Bolsonaro utilizou-se das redes de uma maneira mais eficaz do que os opositores? Não tenho dúvida, mas ele usou... Aí entra a questão da ideologia. Ele usou de uma maneira... Né? E as mídias também oficiais ajudaram a ele, porque ajudaram a denegrir o PT e o Lula. Foi um contexto, um monte de circunstâncias
Não foi só ele. Isso é que eu acho que essa questão da rede traz, que é essa visão mais sistêmica, sabe? Porque ali houve um conjunto de circunstâncias, tanto que facilitaram a vida do Trump, como facilitaram o aparecimento do Bolsonaro. Perfeito, mas o determinante é esse Eles uso de foram rede. pessoas que representavam aquele momento histórico onde tinham muitas pessoas decepcionadas, ressentidas, que se sentiram enganadas pelo PT, pelo Lula, o Lula na cadeia, o discurso da Faltou corrupção. coerção, né? Hein? Uhum. Faltou coerção. Exatamente. Faltou a sinergia cooperativa. Pois é, mas o que a Regina falou, do meu ponto de vista, reforça o que eu havia dito, ou seja, o uso no sentido Mas até as então redes inusitado, as redes é como foram, no Brecht. O foram Brecht determinantes. na Inglaterra também foi uma... Talvez o que a gente possa estar falando de modo diferente é que, nessa leitura que eu faço, as redes, na era digital, foram determinantes. Essas outras A leitura que você faz, eu concordo. Estamos na era digital. Eu não nego isso. Agora, como lidar dentro de um processo civilizatório, de uma ideologia que queira um trabalho humanizador, e como lidar num aspecto de se conformar com isso e se deixar manipular. Eu acho que nunca se exigiu cabeças tão pensantes, críticas, bem informadas como agora. Então, sem dúvida, o exercício da crítica nunca foi fundamental. Pois é, isso aí não mudou. Isso aí não mudou, só que agora eu acho que ainda se exacerba, porque a cada informação que chega no seu WhatsApp, você tem que pensar se aquilo é fake ou qual é a fonte, né? Porque se perdeu a questão da autoria, se perdeu a questão da verdade, entendeu? Você pode se apropriar de toda e qualquer informação e usar, manipular numa narrativa conforme você queira. Por isso que eu falo da crise da palavra, porque se a superestrutura é feita de uma relação simbólica com as instituições, essa superestrutura é feita de linguagem, é feita de palavras, de colocar na palavra e, mais ainda, na ação, né? É de símbolos, né? É uma superestrutura simbólica. É uma estrutura... Pois é. Então, como hoje, né, você tem uma enxurrada de manipulações, como fala o Zé Paulo, eu acho que é de influências. Num acelerar de tempo e, às vezes, no mesmo lugar que a internet. Porque eu, por exemplo, eu acho que é preciso sair da internet para saber sobre o mundo, sabe? Por exemplo, o cinema é uma fonte, o teatro, as artes são uma fonte, as exposições. Entende? A gente precisa ampliar o nosso mundo, porque se a gente fechar nosso mundo nas redes digitais, a gente tende a ficar mais vulnerável a um tipo de manipulação dos algoritmos, que sabem tudo que a gente procura ali. E tem nossos dados. Por isso que eu preciso de outros espaços de cultura, arte e conhecimento que não seja só dentro do mundo digital. Não sei, que vai ser digital alto isso. E mesmo o teatro, o cinema,
e as outras artes, cada vez mais são influenciadas, estão dentro Mas do sempre contexto da era foram. digital. Não tem nada neutro. Você é influenciado Perfeitamente. por tudo e qualquer coisa. Porque nós somos seres porosos, somos seres que A leitura, influenciamos e somos influenciados. a leitura que eu faço da era digital é a mais ampla possível. Eu também, eu Você concordo vai com no você. teatro, no musical, por exemplo, ali tem uma tecnologia fabulosa. Mesmo o teatro mais, vamos dizer assim, tradicional, que é o ator e o palco, eu vou muito em teatro. Meu filho é produtor cultural e eu não só por isso, mas eu sempre fui muito em teatro em São Paulo. Tem uma tecnologia ali muito forte. Não dá, a tecnologia, você não dá, é igual lá na época que se criou a luz elétrica e você não quer luz elétrica porque o céu fica mais bonito sem luz elétrica. Não, é inexorável. O mundo do progresso tecnológico é inexorável. Mas Agora, como estar nesse mundo é que é a nossa questão. O que eu destaco aqui nesse debate... Como construir instituições e organizações capazes de contribuir, como a Ana falou, com uma ideologia civilizatória, humana e humanizada, ou não. Viu, Regina? O que eu quero destacar aqui nesse debate é a hiperconcentração de poder que a sociedade da era digital, em rede ou não, possibilita. É estonteante. E, ao mesmo tempo, a mesma era que concentra o poder, de um dia para o outro, pode tirar poder, né? Desloca, né? Deslocar o poder. O bom e o ruim estão no mesmo lugar. E esse é um desafio nosso, não? Porque nós estamos, não é, tateando nessa era digital, essa era do poder digital. É muito atraente a gente pensar na tecnologia e na era digital sem incluir o humano ali. O que eu gosto é de pensar nisso com um ser humano nesse... Mas nada do que eu falei exclui o ser humano. Não, eu não estou dizendo do que você falou, eu não estou falando de você nem contra você, eu estou falando de como eu gosto de pensar. Isso não é contra você. Mas eu acho que é o correto mesmo, é a partir do humano nas suas mais variadas dimensões, inclusive na suscetibilidade. Pois é, mas esse concentrador de poder é quem? É humano. Cada um de nós, então. É a partir da tecnologia, mas humanamente concentrado. É de cada um de nós. E, por exemplo, pegar outro... Você vê que eu não estou falando nada de norma jurídica propriamente. Estou pegando exemplo. Pega o exemplo da criptomoeda. Concentrou e desconcentrou o poder enormemente. A criptomoeda veio com um sentido até de diminuir o poder do Estado, sendo uma espécie de moeda privada. A questão de uma semana, 10 dias, houve o anúncio de uma falência de uma grande empresa de criptomoeda. Ao mesmo tempo, o Estado, percebendo disso, começou a regulamentar a criptomoeda. Então, em todo lugar que você olha as dimensões que emergem, que estão dentro da era digital, você vê uma concentração fabulosa de poder. E é a partir de tudo isso é humano, tudo isso não. A criptomoeda, quanta gente que não foi para a criptomoeda voltado para o desejo, né, para a ambição. Essa é uma das mudanças. Para mim, essa é uma das mudanças, que é a concentração de informação no nome de poucos. A gente já tem a concentração do dinheiro também em poucos. Essa, para mim, da informação, só reproduz
o que era antes era o dinheiro e hoje é também a informação, além do dinheiro. E a gente numa continua dimensão, na mesma questão da ordem numa dimensão inimaginável. Eu estive lendo uma reportagem hoje. Vamos introduzir outras pessoas nessa conversa. Opa! Está muito concentrado entre vocês dois. Acho que pode a Ana. A Ana trouxe a questão da ideologia, eu acho importante também falar. Ô, Regina, vamos desconcentrar o poder. Voltemos à rede. Voltemos à rede descentralizada. Eu não tenho esse sentimento aqui, não. Esse é um sentimento seu. Segura ele aí. Qual o sentimento, Regina? De que estamos numa rede centralizada. Não, a nossa não, mas na sociedade, sim. Eu gostei da ideia da Ana, eu queria que a Ana falasse mais. Muito bacana a ideia. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema aqui com a minha internet, eu estou nos dados móveis, está bem falhando um pouco aqui o que eu estou tentando ver o que é, já liguei meu Wi-Fi, não estou conseguindo resolver. Mas a gente está te ouvindo bem, Ana. Está te ouvindo. Então, quando eu falei a questão da ideologia, é o quanto que essa estrutura de poder ela usa como ela vai criando novos aspectos, né, da ideologia, né? Mesmo sendo rede, a rede está sempre trazendo essa ideologia hegemônica, né? Essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Outra coisa que a Regina falou, da possibilidade da criação do novo, né? A gente tem que pensar que existe essa possibilidade, mas o risco de ser apropriado pela ideologia dominante também isso é muito grande. Também é muito grande, né? O novo acaba sendo... Mas eu queria dar voz aí a Maria Lúcia e o resto do pessoal. Acho que não... Maria Lúcia parece que foi dar uma volta. Maria Lúcia não... O Newton também começou a falar, eu te interrompi, Newton. Não. Mas eu estava pensando, queria retomar algumas coisas agora. Que o Marco começou a aula falando de dois desafios da espécie. O da reprodução e o da produção, né? O da reprodução resolvido, entre aspas, na família, né? E o da produção, né? A produção de condições de sobrevivência, estaria colocado nas instituições, pelo que entendi, também na formação social. E a gente está falando de uma formação social que temos no dia de hoje, né? A gente está falando de uma formação social em rede. E essa rede, também, como ela está funcionando numa sociedade capitalista, né? Ela tem de ser apropriada pelos grandes detentores de riqueza, para aumentar a sua... A gente colocou aqui, né? Os milionários aí que surgem. Quer dizer, eu estava até pensando como que seria a rede social num país comunista, né? Mas, enfim, eu estava pensando, essas redes sociais, enquanto
uma forma de formação social, se a formação social está a serviço da produção das condições de sobrevivência, né, do homem, eu estava tentando ver como que essas condições de sobrevivência concreta que a gente tem estão sendo resolvidas ou encaminhadas por essa formação social. Está pensando, acho que a gente já tem um mercado virtual também, né? Mas, enfim, tem algumas coisas aí que para mim ainda não está claro, por isso que eu considero que a gente está num laboratório experimental ainda. Enfim, a rede social faz rever os conceitos de poder, porque ele não é mais centralizado. Para mim, faz rever os conceitos de liderança. Lógico que agora tem um termo que eu acho adequado, né, que o Marco citou, é o influenciador. Né? Mas, de qualquer forma, esse pessoal mexe com massa, né? Consegue organizar a massa, seja para um lado, seja para o outro. E aí vem, acho que dá para pensar a questão da ideologia, né? Como que você pode manipular essas massas na rede social, né? Por narrativas que você constrói, né? A partir de uma ideologia. Aqui indo para a loucura, né? Já que eu fico pensando, mais para frente, uma extrema-direita que queira reduzir a população para aumentar o per capita, vamos assim dizer, né? Para diminuir o problema de demanda de alimento, pode começar a rodar na rede social, né? Que o saudável é você não comer. E convencer as pessoas disso. Já tem terapia do jejum. Entende? Quer dizer... Desde a época das religiões. Agora, lógico, acho que a grande Prece e jejum. montar, só para terminar, é a gente conseguir montar um sistema de manter uma crítica. Né? Agora, para você ter uma certa confiança na crítica que você faz, você tem que ter confiança na informação que você recebe. E daí vai uma série de outros problemas. Mas era isso, vamos lá, André. Não, eu só fiz um comentário quando a Regina falou em terapia de jejum, prece e jejum. Já diziam os antigos, né? Santo remédio. Maria Lúcia, você ainda não falou nada. Comigo? Eu estou te vendo aí. Eu me perdi nessa discussão, realmente. Ainda bem que tem gravação, viu? Você teve que sair da sala. Eu saí um pouco para ver se eu despertava. Legal. Porque eu vim de uma comemoração. Tomou uns birinais. Então, eu não consegui seguir vocês, me perdi. Nada, ué. Aí eu resolvi... Obrigada pela sua sinceridade. Respirar. Desculpe-me. Eu não sei se vocês viram a entrevista do Lula à imprensa. O Marco estava falando da gente observar a liderança que o Lula exerce.
E uma da crítica sempre é que o PT, não sei o quê, não está no mundo digital como deveria e tal, né? Agora parece que até está melhor. Mas o Lula é muito interessante a forma, para mim, a forma firme como ele defende o que ele quer fazer. Ele não quer falar do ministério. Todos os repórteres estavam perguntando e queriam fazer uma coisa capciosa, e ele ali, ó, rente que nem pão quente. Olha só, eu não vou dizer, vocês fiquem calmos. Ele dá uma aula de quase assim, olha só, não precisa ficar tão ansioso, isso vai acontecer, e quando eu disser, eu quero dizer uma vez só, eu não quero dizer, me dizer, eu quero... Então, ele ficou ali, Tem séries aquela... de implicações, inclusive porque nós estamos fomos expostos, não acostumados, fomos expostos nesses últimos 4 anos a justamente um diz, deixa de dizer o que é hoje, não é amanhã. Eu nunca debochei. E vai marcando a diferença de um jeito... Isso, de um jeito... incrível. Impressionante. Marcar a diferença. É uma inteligência emocional que eu reputo, que é o que faz a liderança dele. E é uma verdade com ele mesmo. Ele não quer dizer, ele não vai dizer. Sim. Eu acho isso de uma força, de uma resiliência impressionante. Ele não usa uma retórica intermediária, enroladora. Ele define com clareza. Eu não sei, eu dou muito valor a isso. Assim, eu prefiro muito mais a Maria Lúcia dizer, gente, eu saí, eu vim de uma comemoração, eu não estava na reunião. Sabe assim? Eu acho que é isso. Ponto. Não tem... Autenticidade, né? Autenticidade. Uhum. Ser aquilo que você é, que você pensa, que você faz, e pronto. Então, acho que essa questão simbólica, ela também passa pela capacidade das instituições terem clareza, e também das pessoas nas instituições terem clareza para que elas estão ali, o que elas estão fazendo ali, né? Do seu papel, da sua função, da sua necessidade. Eu gosto muito desse conceito de necessidade, sabe? Mais do que de motivação e expectativa. Acho que o ser humano é um ser de necessidades concretas e simbólicas. Essa aula foi muito interessante, eu gostei muito. Muito elucidativa, de trazer essa mudança para a gente pensar. Mas eu vou questionar. Não, eu achei isso bárbaro também, mas eu queria questionar o que você falou de necessidade. A gente tem necessidade, por exemplo, de água. Só que a Coca-Cola nos induz a pensar que a hora que eu tenho sede, eu vou tomar Coca-Cola. Você percebe a diferença? Isso é muito interessante pensar isso. Não, eu percebo que a Coca-Cola quer que eu pense assim, mas eu posso pensar diferente. Sim, mas toda mensagem que é passada em qualquer local, né, da Coca-Cola é essa. A sede eu mato com Coca-Cola. Ou a minha necessidade de água eu posso resolver com a Coca-Cola.
Porque a minha necessidade pode ser de líquido, né? E aí eu resolvo com a Coca-Cola, com suco de laranja, com a limonada, com vinho, com uísque. Aliás, Eu tinha um pai de uma amiga que dizia, não, água é enferrugem, eu gosto mesmo é de um Cuba Libre. mas é muito interessante, porque a Coca-Cola até o Zizek, sei lá, ele tem um pequeno filminho que ele mostra essa coisa da Coca-Cola no deserto, negócio assim, né? Mas eu acho que a gente é induzido a achar que a necessidade é de um refrigerante, por exemplo, né? Não é a gente faz essa desconexão, até corporal, muitas vezes, por essas mensagens, né, que são passadas. Eu acho que isso é bem legal a gente pensar, porque o que é a nossa necessidade e o que é que nos induzem a pensar que é a nossa necessidade. Pois é, porque eu acho que para você chegar na sua necessidade verdadeira, não mediada pela propaganda e pelo que querem que você necessite, é um processo de uma autocrítica, de uma autorreflexão, que eu acho que a gente tem que ensinar para as crianças até desde sempre, sabe? Porque a nossa cultura também vem da nossa cultura né, familiar, o que né? Aí está me lembrando, a gente está numa sociedade da informação, numa sociedade da narrativa, né? Da narrativa, Sim. fortíssima. Esse é o aspecto ideológico que é na prática. A narrativa da informação, é ou a enorme. informação constituída por narrativa. Da palavra, da imagem. Dos símbolos, né, em geral. A simbologia tomou outro caráter na era digital. Há como que uma restauração da simbologia. A simbologia é muito forte na era digital. Eu acho que sempre foi. O que aconteceu é que acelera a massa de informações, imagens, propaganda, né? Hoje você tem quantas, né? Nós estamos falando aqui de um filme, hoje de noite a gente vê o filme, amanhã a gente, né? Já pode comentar o filme, percebe? O símbolo sempre... O tempo se acelerou. História, eu achei interessante o Marco falar uma hora que o agrupamento se fazia num tempo e num lugar. Não era isso que você falou? Sim, situado historicamente, né? Para você situar um grupo historicamente, você pensa no tempo e no lugar. Hoje os grupos se fazem no tempo, aqui, e daqui a pouco ele já se desfez, e aí você entra em outro, entende? É uma rapidez, é uma aceleração, né, que demanda também muita adaptação, não só intelectual, mas até emocional. O tempo e o espaço adquirem outro sentido na era digital. Outro caráter. Tudo humano vai se modificando. Ok. Nós estamos chegando nos 20 minutos finais. Vamos tentar fazer uma avaliação de hoje. O que está bem e o que falta.
Vocês topam fazer outra aula no sábado que vem? Topamos Uhum. Topo. também. Eu não posso me comprometer no sábado que vem. Eu já tenho uma outra coisa marcada, embora ainda não está confirmada, mas tem um almoço que vai ficar o resto da tarde. Né? Eu tentarei estar presente. Também não posso garantir, mas tentarei. É dia 10, né? Dia 10. Ok. Ô Marco, a título de síntese, procurando interrelacionar com o início da sua exposição, eu me arrisco a dizer que nesse grupo, Conversagem, a rede é mais próxima do que eu já expus aqui no pensamento, numa outra reunião nossa, de uma organização associativa do que uma organização de modelo empresarial. Então, o modelo em rede, na era digital, a conversagem se constitui e se reproduz, eu enxergo mais próxima do modelo associativista do que o outro modelo empresarial. Isto mais o que eu já comentei, que a era digital permite hiperconcentração de poder, digamos assim, um resumo da minha visão. Mas eu acho que essa concentração de poder que você está falando, Zé Paulo, ela é mais... ela é menos real e mais uma construção também representativa, mais uma representação desse momento. Porque a Regina levantou bem que quem está do outro lado também tem um poder, que é o poder de desmontar esse poder, entendeu? Então, eu acho que é bem interessante, porque é muito mais a gente imagina ou representa que o poder de ter todos os nossos dados não significa nos ter, né? O poder social que as instituições privadas e o Estado detêm de todos nós, a partir dos nossos dados pessoais, é de uma relevância profunda, porque consegue-se, inclusive, determinar locais de costume em que se encontra periodicamente, costume de alimentação, costume de modo de uso dos próprios recursos financeiros, hábitos culturais. É uma coisa poderosíssima. E esses poderes, eles são, ao mesmo tempo, simbólicos e práticos, concretos. Veja o poder dos bancos, por exemplo. Eles têm o poder que têm a partir dos dados pessoais que concentram. O poder do Estado. Imagine a quantidade colossal de dados que a Receita Federal detém. A partir daí, por exemplo, se pode, em dada circunstância,
apreender bens de pessoas, né? E incluir ou excluir de relações sociais. Então, é um poder prático a partir dos dados pessoais que são representativos, são de representação, extremamente poderoso. Isso vai se dando em várias esferas, na esfera cultural, na esfera política, na esfera econômica, em várias escalas. Tem escala maior, escala média, escala maior, vários níveis. O poder que uma empresa tem a partir dos dados dos seus próprios empregados é colossal. E o inverso não há. Não há o inverso. O empregado tem o mínimo de dados da empresa. Tem dados da empresa também, mas é o mínimo. E a empresa tem um colossal de dados do empregado. Mas ele bem, pode filmar o patrão tentando coagir ele, pode filmar com o aparelhinho dele celular, o patrão tentando coagir ele a votar no candidato do patrão. Não, O patrão que achava que tem esse poder, naquela hora, fica com a calça na mão. Não, existe esse contrapoder também, eu admito. Graças a Deus. Não, eu sempre admiti. Eu acho que em vários aspectos. Zé Paulo, você acha que por que o Bolsonaro gastou tanto dinheiro, passou tanta grana nesses programas aí para Auxílio Brasil, não sei o quê, e se deu mal? Porque esses dados não eram suficientes para garantir que, a partir do dinheiro recebido, a pessoa votaria nele. Entendeu? Na mesma hora, Ana, na mesma hora que o cara xingou o Gilberto Gil, a imprensa já sabia que ele recebeu Auxílio Brasil e estava no Catar. Na mesma hora. O mesmo poder que os bancos, as empresas têm, o cidadão também tem. Regina, eu não estou me contrapondo a isso. Não, eu sei, mas é que você está achando que existe concentração de poder. Eu acho que existe também diluição de poder. Existe concentração e diluição, como existe concentração de riqueza e diluição de riqueza. Mas eu não me contraponho a isso. É que na nossa dinâmica do debate apareceu o primeiro lado. A questão digital, o lado das redes que diluem, horizontalizam o poder, com o que eu concordo. Eu só quis trazer o outro lado. O outro lado, onde concentra. Porque a partir da clareza de que existe essa enorme concentração de poder, você tem melhores condições de contrapor-se. Por favor, eu até recupero os N debates que eu já trouxe. Não, eu entendi, eu não estou falando, eu estou fazendo uma síntese. Por favor, deixa eu só terminar a minha frase. Uma síntese dos dois lados, não é o... Toda a minha presença aqui no grupo Conversagem sempre foi a partir dos direitos humanos, na busca e desenvolvimento da liberdade pessoal. E o que eu considero, repito, é que na dinâmica do debate nosso de hoje, veio, em primeiro lugar, essa a questão da mudança da estrutura de poder. Da horizontalidade do poder, com o que eu concordo. Eu quis, para alimentar o debate, apontar o outro lado. A hierarquia do poder. E, evidentemente, que toda a minha linha de pensamento, de trabalho, está justamente na construção em proteger as pessoas. A favor da liberdade pessoal, da liberdade individual, calcado na ideologia dos direitos humanos. Então, a ideologia... Mas eu concordo com você que a liberdade individual ela existe em rede também. Não existe esse serzinho livre de manipulação, de propaganda.
de pessoas que se apropriam dos dados das outras, eu sei. É uma liberdade relativa, né? Então, é evidentemente que toda a estrutura minha de pensamento é a partir do ser humano e dos direitos humanos fundamentais, que, nesse contexto, consegue, sim, instrumentos de luta com relação a essa hiperconcentração de poder, a exemplo do que, aí, no caso do Gilberto Gil, que não ficou só, digamos assim, na mídia tradicional, e as redes, aí no sentido de contraponto a uma estrutura de poder X, trouxe a elevação da pessoa humana, da cultura humana, que, eu repito, a base dos direitos humanos fundamentais é a base sobre a qual eu constituo todo o meu pensamento, o meu modo de agir, de pensar, o que, em vários momentos, já trouxemos aqui para o debate do conversar. Na dinâmica, repito, do nosso debate aqui, como primeiro se falou dessa horizontalidade, eu esperei até todos falarem, para trazer um contraponto, até para nos motivar, não é, ao pensamento crítico. E eu peguei seu contraponto e fiz a síntese dos dois lados da mesma moeda. Evidentemente, que todo o espírito de trabalho, de pensamento meu é no sentido da liberdade e valorização. Eu não tenho dúvida disso, não, Zé Paulo. Dúvida zero, hein? Não, mas vale o debate. Eu passei isso para você, você desculpa, mas eu não tenho dúvida, não. Assim, em síntese, né, toda a estrutura que eu já nem sei quantas vezes trouxe aqui nos nossos debates, toda a estrutura minha filosófica de pensamento é a partir dos direitos humanos fundamentais, que inclui a liberdade, o direito de associação, o direito de luta pelos próprios direitos, e assim por diante. E tudo isso é sintetizado numa expressão que a Constituição acolhe, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Exatamente. Eu fiz uma síntese assim, ó. Hoje eu conseguia vislumbrar aqui nessa aula algumas modificações teóricas que me fizeram repensar tarefas institucionais e organizações. Saio pensando na sinergia da cooperação e na complementariedade. Quero me aprofundar nisso, na sinergia da cooperação e da complementariedade dos papéis. É isso que eu estou levando daqui hoje. Perfeito. Muito bom. Gostei da síntese. Bem, por hoje podemos ficar por aqui. A próxima aula, Marco? Fica no dia 10. Eu vou fazer esforço, mas não garanto a minha presença ainda, mas vou fazer esforço. Ok. Tá bom. Vida não tem garantia, né? Vamos em frente. Vamos. Não é, Newton? Qual é a sua síntese? Olha, eu nem ia colocar, porque a minha síntese não é síntese, é uma dúvida. Oba! Depois, até para ver se o Marco responde na semana que vem. Com a próxima aula. Hoje não. Porque, assim, o tema hoje foi instituição, né? E aí eu estava pensando, diante de toda a conversa, como é que ficou configurada essa instituição hoje? E a minha dúvida é que eu não sei se o Marco adota como a instituição do mesmo, se ele atribui o nome de instituição a uma organização.
por exemplo, organização enquanto pessoa jurídica, só para exemplo, né? Me parece que não, mas eu queria entender melhor a diferença. Por quê? Para mim, vamos supor, a igreja é uma instituição, mas a paróquia São Francisco de Assis é uma organização, né? Se for assim, e pensando na instituição como produção social das necessidades, né? Será que a sociedade em rede, isso não constitui uma instituição? Não entendi essa parte. Se a sociedade em rede, a rede social, se ela em si não é uma instituição. A diferença que eu faço do conceito de organização, do conceito de instituição, é que na instituição, quando você considera a tarefa institucional, você está considerando a infraestrutura e a superestrutura juntos, num processo de reprodução mútua. Quando você está falando de organização, você está falando da estruturação da divisão social de trabalho do ponto de vista da infraestrutura. Tá. Aí você me esclareceu uma dúvida, porque eu, na verdade, eu aplico o conceito de instituição à organização. Aí é uma falha minha. Quer dizer, Eu faço muita diferença. Tá, instituição é a organização mais o simbólico. Sim. Instituição. Uhum. Tá. Tá bom. Então, podemos ficar por aqui? Gente, bom fim de semana, bom domingo para Deixa eu vocês. perguntar uma coisa. Marco vai colocar essa gravação antes da semana que vem ou não? Uhum. Vai dar para colocar? Eu não entendi. Se dá Você pra vai colocar colocar a a gravação. gravação. Até semana Está que sendo gravado. Eu vou editar. Para editar e colocar leva 40 horas. Tá. Tá bom. Eu prometo que eu vou rever tudo para ver se eu consigo entrar no assunto, porque realmente vocês estavam falando outra linguagem para mim. Eu achei que eu estava no outro mundo. Ok. Ok. Tchau, gente. Bom fim de semana. Bom fim de Abraço semana. a todos e a todas. Abraço. Abraço também. Bom fim de semana. Até. Até.